Jesus falou através de Chico Xavier. O que ele disse vai mudar sua fé. Havia algo em Chico Xavier que transcendia o comum. Não era apenas a doçura no olhar ou a serenidade nas palavras, mas uma presença que parecia envolver o ambiente inteiro em paz. Pessoas vinham de longe, muitas sem esperança, e saíam transformadas, como se tivessem recebido mais do que consolo, como se tivessem tocado algo sagrado. Em certos momentos, durante psicografias silenciosas, o ar parecia mudar. O tempo parava e uma calma inexplicável tomava conta do lugar. Muitos descreviam aquilo como sentir a presença de algo que não se via, mas se compreendia com o coração. Nessas horas, Chico falava pouco, apenas deixava as palavras fluírem. E o que saía de suas mãos, nas páginas escritas com simplicidade, possuía uma força que nem ele sabia explicar. Eram mensagens de perdão, de amor e de fé, com uma sabedoria tão profunda que tocava até os que duvidavam da espiritualidade. Havia nelas uma energia que parecia não ser humana, uma vibração que, segundo alguns estudiosos do espírito, só pode vir das esferas mais elevadas. Testemunhas relatavam que, ao ouvir certas leituras de suas cartas psicografadas, sentiam algo dentro delas se desfazer. Rancores antigos, mágoas, revoltas. Era como se a luz que inspirava aquelas palavras atravessasse as defesas do ego e alcançasse a essência da alma. Chico jamais afirmava ser a voz de Jesus. Pelo contrário, dizia-se pequeno demais para tal grandeza. Mas quem o observava em silêncio percebia. Havia uma centelha ali que não se explicava pela razão. E se o invisível realmente falou através dele? E se o mestre encontrou naquele coração simples o canal perfeito para lembrar ao mundo que o amor é eterno? Talvez o milagre não esteja nas palavras, mas na transformação silenciosa que elas provocam. As mensagens de Chico Xavier possuíam uma estrutura sutil, quase imperceptível para quem apenas lia com os olhos. Mas quem as lia com o coração percebia um padrão, uma cadência espiritual que parecia carregar um código silencioso de luz. Suas palavras eram simples, mas nelas havia uma força que lembrava os ensinamentos de Cristo, não pela forma, mas pela essência. Chico falava de compaixão, perdão e humildade com a mesma naturalidade com que respirava. E, curiosamente, era exatamente essa simplicidade que revelava a presença do divino. Jesus, em sua passagem pela terra, também escolheu a linguagem do povo. Não pregou com complicações, mas com parábolas, gestos e exemplos. Chico fazia o mesmo, talvez sem perceber. Ele não ensinava apenas o evangelho, ele o vivia. Cada palavra psicografada parecia vibrar na mesma frequência das lições de amor incondicional, como se a fonte que inspirou os evangelhos voltasse a pulsar através dele, mas de forma adaptada aos tempos modernos, em que a fé precisa dialogar com a razão. Havia também algo curioso. As palavras de Chico nunca impunham medo, culpa ou castigo. Elas libertavam. Falavam da continuidade da vida, da misericórdia divina e de que nenhum sofrimento é em vão. Em cada frase, parecia existir uma tentativa silenciosa do céu de restaurar a fé da humanidade, não pela força da crença, mas pela experiência do amor. Alguns estudiosos chamavam isso de coincidência. Outros viam ali o reflexo da própria vibração crística, expressando-se por meio de um instrumento humano escolhido pela humildade. E talvez seja exatamente esse o segredo do código espiritual. Não está nas palavras em si, mas na energia que as sustenta. É o amor que as torna vivas. E se o Cristo estivesse tentando, mais uma vez, traduzir sua mensagem através da voz do simples, e se a verdade eterna estivesse sendo dita de novo, não com autoridade, mas com ternura? Entre as muitas mensagens deixadas por Chico Xavier, há aquelas que parecem atravessar o tempo e tocar a alma de quem as lê.
Nelas, a presença de algo maior é quase palpável. Uma dessas mensagens dizia que o amor é a única força capaz de transformar o destino sem ferir a liberdade. Simples, direta e profunda, uma frase que poderia ter saído dos lábios do próprio Cristo. Chico não pregava a salvação como recompensa, mas como consequência natural do amor vivido no cotidiano, nas pequenas atitudes, nos gestos que passam despercebidos aos olhos do mundo. Quando perguntavam a Chico sobre o sofrimento, ele respondia com serenidade: a dor é a ferramenta com que Deus esculpe a alma para a luz. Essas palavras carregavam o mesmo tom compassivo que Jesus usava quando falava sobre a cruz, não como símbolo de punição, mas como passagem para o renascimento espiritual. O Cristo, através de Chico, não falava de medo, falava de evolução. Não impunha dogmas, mas despertava consciência. Há relatos de pessoas que, ao lerem suas mensagens, sentiram um alívio inexplicável, como se o próprio Mestre as envolvesse em paz. Um homem que perdera a filha recebeu uma carta assinada com o nome dela, psicografada por Chico, e, ao final, uma frase que parecia vir do alto: os que se amam nunca se separam, apenas mudam de forma. Aquilo não era apenas consolo, era esperança. Essas mensagens nos fazem pensar: e se Jesus ainda falasse, não por meio de aparições ou milagres, mas pela inspiração silenciosa que move corações? Talvez as palavras de Chico tenham sido apenas o veículo de uma voz eterna que continua a ecoar em quem busca entender o sentido mais puro da fé. E se essa voz ainda estiver falando agora, esperando que cada um de nós aprenda, finalmente, a ouvir com o espírito, e não apenas com os ouvidos? Mesmo diante de tamanha luz, muitos duvidaram. Alguns diziam que Chico era apenas um homem simples com uma imaginação fértil. Outros o chamavam de iludido ou enganado. E, de certa forma, essa reação humana é antiga. A história mostra que o homem sempre teve dificuldade em aceitar aquilo que não pode medir, tocar ou provar. Quando Jesus caminhou entre nós, também foi questionado, ridicularizado e rejeitado. A fé, por sua natureza, sempre será um salto no invisível. E o invisível, para muitos, é ameaça. Mas o que a dúvida não percebe é que o silêncio do céu nem sempre é ausência, às vezes é resposta. Quando o homem se fecha em sua própria lógica, o divino fala através do coração. Chico nunca tentou provar nada. Não buscava convencer, apenas servir. Seu exemplo era a resposta mais clara a qualquer acusação. E, paradoxalmente, foi justamente em sua humildade que a verdade se manteve viva. A dúvida é parte do caminho espiritual. Ela purifica, questiona, aprofunda. O próprio Cristo não prometeu que seria fácil acreditar. Apenas mostrou que a fé nasce da experiência, não do discurso. E talvez o maior desafio de nosso tempo seja exatamente esse: aprender a escutar sem exigir provas. O mundo moderno busca sinais grandiosos, aparições, fenômenos, mas esquece que o maior milagre pode acontecer no interior do ser, no instante em que alguém escolhe perdoar, amar ou compreender. O silêncio do céu é o convite para olhar dentro de si. Chico entendeu isso. Ele sabia que Deus fala através da consciência e que o Mestre não precisa de voz para ser ouvido. Talvez, quando o ruído das dúvidas se cala, a fé encontre seu espaço. E se o silêncio for, na verdade, o modo mais sábio do céu nos dizer: eu ainda estou aqui. Deus nunca escolheu os grandes, mas os que têm o coração limpo. Foi assim com os pescadores da Galileia, com os humildes do caminho e, novamente, com um homem chamado Chico Xavier. Ele não nasceu em berço de ouro, não frequentou universidades, nem buscou destaque. Era apenas alguém que acreditava no amor como força de transformação.
E talvez tenha sido justamente essa simplicidade que o tornou um canal tão puro para o divino. Chico era o retrato da humildade viva. Suas roupas eram simples, seu olhar era sereno e suas palavras tinham o poder de desarmar até os corações mais endurecidos. Ele jamais se colocou acima de ninguém. Quando as pessoas o chamavam de santo, respondia que era apenas um servidor com muitas dívidas para saldar. Essa postura o conectava a algo maior, algo que os olhos humanos nem sempre conseguem compreender. Quando o céu escolhe um instrumento, não busca perfeição, busca disposição. E Chico estava sempre disposto a ouvir, a consolar, a servir. Ele nunca pediu nada em troca, nunca usou o dom para benefício próprio. Sua vida foi um testemunho silencioso de que o verdadeiro poder espiritual não está nas mãos que fazem milagres, mas nas que se estendem para ajudar. O Cristo também viveu assim. Escolheu a pobreza, o anonimato, a entrega. E talvez tenha encontrado em Chico o mesmo espírito disposto a continuar sua missão. Levar luz onde há escuridão, esperança onde há dor. O céu parece gostar do simples, porque só os corações puros conseguem transmitir o amor sem distorcê-lo. Talvez por isso, cada gesto de Chico, cada palavra, cada lágrima, tenha sido uma continuação silenciosa da voz que ecoou há 2000 anos. Uma voz que não se impõe, mas transforma. E se essa simplicidade for o segredo de como o divino continua a agir no mundo, sem que a maioria perceba, se Jesus pôde se manifestar através de Chico Xavier, então talvez ele nunca tenha deixado de falar. O problema é que a humanidade desaprendeu a escutar. Vivemos cercados por ruídos, distrações e pressa. Buscamos sinais grandiosos, esquecendo que o Cristo sempre falou em silêncio. Ele fala quando alguém decide perdoar, quando alguém escolhe não revidar o mal, quando um coração cansado encontra forças para recomeçar. A voz de Jesus não vem do alto, ela nasce dentro. Chico dizia que a mediunidade é apenas uma ponte e que o verdadeiro diálogo com o divino acontece no campo dos sentimentos. Quando a alma vibra em amor, o Cristo encontra passagem. Talvez por isso, muitos que ouviam Chico sentiam paz, porque não estavam diante de um homem, mas diante da presença viva do Evangelho em movimento. Jesus continuava a ensinar, não através de sermões, mas de exemplos. E Chico foi o exemplo mais puro de que o amor é uma linguagem universal que não depende de religião. Se o Mestre falou por meio dele, também pode falar por meio de cada um de nós. Cada gesto de bondade é uma forma de continuar o que ele começou. Cada palavra de consolo é um eco da voz que um dia disse: amai-vos uns aos outros. O Cristo não precisa mais descer do céu para ser ouvido. Ele se manifesta quando escolhemos amar sem esperar nada em troca. Talvez o verdadeiro milagre não seja ouvir a voz de Jesus através de um médium, mas percebê-la dentro da própria consciência, pedindo para agir com mais compaixão, mais paciência, mais fé. O mesmo Cristo que inspirou Chico ainda caminha entre nós, não em corpo, mas em espírito. E se, ao invés de esperarmos que ele fale, fôssemos nós os instrumentos pelos quais ele continua a amar o mundo? O verdadeiro milagre nunca esteve nas aparições, nas vozes ou nas mensagens vindas do além. O milagre é o que acontece dentro de quem escuta com o coração. É quando uma alma ferida encontra consolo, quando o ódio se dissolve em perdão, quando alguém que estava perdido reencontra o sentido da vida. O Cristo não precisa provar nada ao homem. Ele apenas desperta o que há de mais divino em nós. Quando Chico Xavier escrevia suas cartas, ele não estava tentando convencer o mundo de que o invisível existe. Estava tentando lembrar que o amor nunca morre. Cada letra psicografada era uma semente lançada no solo do desespero humano, e muitas dessas sementes floresceram em fé, serenidade e paz.
O verdadeiro milagre é esse: a transformação silenciosa da dor em aprendizado. Há quem busque sinais extraordinários, manifestações visíveis, provas do sobrenatural. Mas talvez a maior prova da presença de Deus seja a mudança que sentimos quando decidimos amar, mesmo sem motivo. Jesus não veio para impressionar, veio para ensinar o amor em sua forma mais simples. E Chico, em sua humildade, foi o reflexo dessa continuidade. A demonstração de que o Cristo ainda age, não de forma espetacular, mas essencial. A fé verdadeira não depende de olhos que veem, mas de corações que sentem. Por isso, talvez o Cristo continue operando milagres diariamente, não nas tempestades que se abrem no céu, mas nas almas que se abrem para perdoar. E se o milagre que você espera há tanto tempo não for algo que venha de fora, mas o despertar do próprio Cristo dentro de você, talvez Jesus nunca tenha se calado. Talvez ele continue a falar, mas de formas que o mundo moderno já não reconhece. Ele fala quando o vento acalma o coração em meio à dor. Fala no olhar de quem oferece ajuda sem pedir nada em troca. Fala no perdão silencioso de uma mãe, na coragem de quem escolhe seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. O Cristo ainda fala. Só que agora, em vez de usar palavras, ele usa pessoas. Chico Xavier foi uma dessas vozes, um eco do Evangelho em tempos de pressa, um lembrete de que o amor ainda é a linguagem de Deus. E se ele falou através de Chico, quem pode afirmar que não fala hoje através de alguém próximo, de um gesto inesperado, de um acontecimento simples que muda o rumo de uma vida? Quantas vezes você já sentiu um impulso inexplicável de fazer o bem, de consolar alguém, de agir com mais ternura? Talvez essa seja a maneira do Cristo dizer: estou aqui. Vivemos procurando sinais extraordinários, enquanto o extraordinário se manifesta na sutileza. Jesus continua a agir, não com milagres que desafiam a natureza, mas com milagres que transformam a alma. Ele não se manifesta mais nos templos de pedra, mas nos templos vivos, aqueles que têm coragem de amar. E agora, talvez a pergunta não seja se Jesus falou através de Chico Xavier, mas se você está disposto a ser, hoje, o canal por onde ele continua a falar. Porque o Cristo não desapareceu, apenas mudou de endereço, passou a morar dentro de quem escolhe servir. E se neste exato momento ele estiver falando com você, chamando pelo seu nome, pedindo apenas que escute com o coração? Se existe algo que o exemplo de Chico Xavier nos ensina, é que a presença de Jesus nunca se afastou do mundo, apenas se transformou em silêncio, em gestos, em amor. O Cristo não precisa mais descer das nuvens nem ressuscitar corpos para provar sua eternidade. Ele ressuscita todos os dias dentro daqueles que escolhem ser instrumentos de paz, bondade e compaixão. O mesmo amor que o guiou há 2000 anos continua vivo, esperando corações dispostos a servir. Quando olhamos para a vida de Chico, percebemos que o milagre maior não foi a mediunidade, mas a entrega. Ele se fez ponte entre o céu e a terra, sem jamais desejar ser visto como algo especial. Sua missão não era mostrar poder, mas lembrar que o verdadeiro poder é amar. E esse amor, que vem de Deus e passa por nós, é a voz que nunca se calou. Talvez o Cristo ainda esteja tentando falar com a humanidade, não em templos, não em fenômenos, mas dentro de cada um que o busca sinceramente. Ele fala no silêncio da prece, na palavra de consolo, no abraço que cura sem prometer nada. Ele fala quando perdoamos, quando nos doamos, quando escolhemos compreender em vez de julgar. O som de sua voz é o mesmo desde o princípio, mas só o coração em paz consegue ouvi-lo. E se toda essa história, mais do que revelar o mistério da mediunidade, for um convite para você redescobrir o Cristo que habita em sua própria alma,
Talvez ele já esteja aí, esperando apenas que você pare, se silencie e diga: Fala, Senhor, porque o meu coração está pronto para te ouvir. Afinal, a voz de Jesus nunca se apagou, apenas se transformou em luz.